em religião que hoje tenham as melhores relações de qualquer país, dois países em toda a Ásia. Foi preciso, da parte, primeiro, compreender como a liderança timorense conduziu a sua luta. Em resumo, nunca uma única vez na nossa luta de 24 anos, a resistência timorense, apesar da barbaridade cometida pelas tropas indonésias, que massacrou milhares e milhares de civis, que violou mulheres, que destruiu aldeias, nunca a resistência timorense reagiu da mesma forma, atacando populações civis indonésias. Em 24 anos, não houve um único civil indonésio morto pela resistência timorense. Não houve um único militar indonésio capturado pelas guerrilhas que foi fuzilado. Era capturado, levava para as zonas da guerrilha, alguns meses depois o devolviam desarmado e descalço. E foi sempre tratado com dignidade. E tivemos militares indonésios que colaboraram conosco, polícias indonésias que colaboraram conosco. Um dos meus últimos actos como Presidente da República foi condecorar um polícia indonésio, uma senhora indonésia, que nos ajudaram durante a luta. E muitos outros militares anônimos que ajudaram durante a luta. E por quê? Porque nós nunca diabolizamos o Islão como religião. Resistimos à tentação da demagogia fácil de pintar todos os indonésios ou todos os muçulmanos como inimigos. Porque quando nós enveredamos numa luta e optamos e cedemos à tentação do ódio, da vingança e a tentação de diabolizar, generalizar todos de uma determinada religião, mais tarde, no pós-independência, é difícil. O ser humano não tem ali uma chave no computador, muda de programa. Quando nós, de um lado e do outro de um conflito, palestinos ou israelitas, timorenses ou indonésios, ou em qualquer outra situação, tamils ou singaleses no Sri Lanka, curdos ou a maioria turca, quando diabolizamos cada um, os pintamos ao longo de gerações, criamos gerações de ódio e de preconceitos em relação a um ao outro. Nós resistimos a isso. Hoje, surpreendem-se na Ásia como é que os timorenses têm tão boas relações com os indonésios. E quando digo indonésios, porque falo da população indonésia. Porque temos ótimas relações a nível oficial, mas também temos ótimas relações people to people, né? Porque às vezes as relações só são a nível oficial e não são a nível povo com povo. A relação Timor-Indonésia é completa. É possível um povo oprimido, ocupado e que resiste a esta ocupação, que resista também à tentação de olho por olho, dente por dente. Um dia, depois de uma conferência ali em Londres, London School of Economics, ou foi no SOAS, School of Oriental African Studies, há muitos anos, depois da conferência sobre Timor-Leste, um jovem palestino me veio falar e disse: mas como vocês, tão pequenos, conseguiram a vossa independência? E nós já lá vão 50 anos, não conseguimos. Não há receitas que se apliquem para
cada sociedade, cada um de nós somos motivados pelas nossas experiências. À nossa volta, o que é que nós sofremos, o que é que nós ouvimos, o que é que nós vemos com os nossos olhos, e cada um de nós reage conforme as nossas experiências. Mas reagimos também conforme os líderes nos ensinam. Os nossos líderes em Timor-Leste nunca ensinaram o povo de Timor-Leste a diabolizar, a odiar qualquer outro povo. Nicolau Lobato, o primeiro líder da independência de Timor-Leste, morreu em combate, foi o primeiro grande mestre dos timorenses em nunca odiar um outro povo. Depois veio Xanana Gusmão, o grande arquiteto da reconciliação nacional de Timor-Leste e arquiteto da reconciliação com a Indonésia. Xanana é um herói na Indonésia. Quando Timor se tornou independente, o Jakarta Post teve um editorial bonito. Esse editorial dizia: pena que hoje Timor-Leste é independente, que Timor-Leste não faça parte da Indonésia, porque Xanana já não pode ser presidente da Indonésia. Que a Indonésia beneficiaria muito com alguém como Xanana Gusmão. E em 2010, um outro editorial no Jakarta Post, ou 2011, na sequência de um discurso que eu fiz como chefe de Estado, quando expliquei o porquê da política de reconciliação de Timor-Leste com a Indonésia, em que nós rejeitamos as exigências de uma parte da comunidade internacional, que queria impor um tribunal especial para julgar os crimes da guerra em Timor-Leste perpetrados pela Indonésia. Xanana Gusmão, eu próprio e outros, nós rejeitamos um tribunal penal, porque nós dizemos: Indonésia foi também vítima da Guerra Fria. Guerra Fria entre as superpotências, Estados Unidos e a então União Soviética. E milhões de seres humanos em todo o mundo foram vítimas dessa Guerra Fria. Alguns líderes no terceiro mundo, estupidamente, alinharam nas doutrinas da Guerra Fria e arrastaram os nossos povos a tomar partido de um lado e do outro. A Indonésia foi uma vítima da Guerra Fria. Foi a Guerra Fria, o raciocínio racional da Guerra Fria que levou a Indonésia a invadir Timor-Leste, com armas americanas. 90% das armas usadas em Timor-Leste ao longo de toda a ocupação foram fornecidas pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, sobretudo. Vamos julgar a Indonésia, país terceiro mundo, mas não podemos julgar, não atrevemos julgar a superpotência. Portanto, hipocritamente, vamos julgar a Indonésia. E nós nos libertamos em 99 porque a Indonésia se libertou da ditadura. Nós não derrotamos a Indonésia militarmente. A nossa luta foi vencida no plano político e diplomático. E a nossa luta triunfou quando o mundo mudou. Em 99 já havia a internet, já havia o cell phone, ainda não havia Facebook. Se já houvesse internet, iPad, iPhone, Samsung, em 75, 70, 80, Timor-Leste teria sido liberto nessa altura. Toda a nossa estratégia. Eu cheguei a Nova York em 75, sem dinheiro. Algum dinheiro. Olha, na filosofia, letras não tem aula, passei aqui na palestra, na Indonésia. E o problema dos cell phones.
dos celulares, né? Aqui... Ora bem, se em 75 houvesse já celulares, se houvesse Facebook, se houvesse SMS, se houvesse Skype, como se diz, o Skype, se houvesse o Skype, teríamos sido libertos 5 anos depois. A nossa vitória em 99 resultou, em parte, pela movimentação internacional que se fez pela nossa causa. Impressionante como Timor-Leste, perdido nos confins do Sudeste Asiático, nós estamos no fim do mundo. Se os senhores chegam a Timor-Leste e não têm cuidado, caem para o outro lado do mundo, para o escuro, o black hole, né? Aquele buraco negro, né? Eu não sei como se diz em brasileiro. Eu, como falo o português de Timor, depois há o português de Portugal, depois português dos brasileiros, às vezes há expressões que eu tenho medo de dizer, porque às vezes é problemático. Portanto, o Timor-Leste está mesmo na margem do fim do mundo. Você chega lá e na costa sul, você não tem cuidado, cai para o fim do mundo, cai para o vazio. E, apesar disso, conseguimos mobilizar a opinião pública internacional em todo o mundo. Eu vos conto um caso que não aparece, obviamente, nos jornais, porque estava no segredo dos Estados. O então primeiro-ministro português, António Guterres, hoje, e há muitos anos, alto comissário para refugiados, telefona a Bill Clinton. Grande homem. Eu sou um grande amigo, grande admirador de Bill Clinton. E diz a Bill Clinton: Senhor Presidente, o António Guterres estava no Porto, na cidade do Porto, mas numa viatura. E quando via o celular, fala com Clinton. E diz a Clinton: se os senhores, se vocês não se juntam a nós nesta causa, nós teremos que interditar o uso das lajes, portanto, a base americana nos Açores, e provavelmente teremos que sair de Kosovo e Bósnia e provavelmente abandonar NATO, porque o nosso povo, o povo em Portugal, está revoltado. 500 mil portugueses manifestando nas ruas por Timor. E centenas, milhares em todo o mundo. E para que os americanos não pensassem que António Guterres, país pequeno, 10 milhões, estava a fazer bluff, 16 voos dos Estados Unidos já foram interditados de aterrar em Lajes. Os mídias não sabiam, porque obviamente era uma decisão feita pelo Presidente da República, Primeiro-Ministro, Ministro da Defesa, Ministro dos Estrangeiros, informando o Presidente do Parlamento Nacional. Isto para explicar a enorme movimentação diplomática, mas não foi só em Portugal, é em todo o mundo. O outro presidente que teve um papel importante na nossa causa foi o presidente Kim Dae-jung, da Coreia do Sul, falecido. 30 anos no exílio, em prisão. Prêmio Nobel da Paz, e fui eu que o propus em 2000 para o Prêmio Nobel da Paz. Fiz a sua proposta num hotel em Seul, num quarto do hotel, trabalhando com o seu conselheiro, Han Jung-kim, e propus Kim Dae-jung para o Prêmio Nobel da Paz. Em 97 ele foi presidente, foi eleito depois de 30 anos, preso na oposição, quase foi raptado pela ditadura coreana quando ele estava no Japão. E o Kim Dae-jung queria que a Coreia do Sul enviasse força de paz, mas a oposição se opunha. Uma deputada da bancada da oposição atravessou o parlamento, passou por o lado do governo.
E Kim Dae-jung fez lobby com o Japão, com a China. Na altura, o então presidente da China diz a Kim Dae-jung: se você levanta a questão Timor na cimeira da APEC, eu abandono a reunião. A China não queria que a APEC, sabe o que é a APEC? Desculpe a pergunta, porque é natural que possa não saber, porque o Brasil não faz parte. Olha, eu também já não sei o que significa APEC. Asia Pacific Economic Cooperation, qualquer coisa assim. De que faz parte os Estados Unidos, Japão, China, Coreia do Sul, Austrália, etc, etc. Mais de 20 países agora. É um fórum só econômico e ninguém quer assuntos políticos controversos que entram na agenda. E por que esta mobilização internacional? Primeiro, foi o que eu fiz quando chego a Nova Iorque, em 75. Constituiu-se uma rede de solidariedade em todo o mundo. Eu não podia contar com governos. Os governos